E aí, tudo bem? Começamos mais uma live para você, meu amigo, minha amiga, internauta de todas as partes do Brasil e do mundo, que acompanha o blog da Dilma e o Mídia Livre, inclusive no nosso canal do YouTube. Eu quero começar esta live dedicando esta transmissão a uma amiga minha, cujo nome eu me reservo o direito de não dizer. Embora ela tenha exposto seu drama no Facebook abertamente a todos os amigos e amigas, mas como ela não me autorizou expressamente a mencionar o nome dela não será mencionado. Mas é uma amiga minha que foi vítima de estupro no último dia 23 de novembro de 2017, aqui em Fortaleza, nas proximidades do Shopping Benfica. E o drama de qualquer mulher que sofre violência sexual é tocante a todos nós. Mas nós ficamos ainda mais tristes, indignados, quando este drama atinge alguém próximo a nós. O drama desta minha amiga, que certamente está assistindo a minha live assim que se recupere do trauma psicológico que certamente a está acometendo neste momento, é o drama de muitas e muitas mulheres no Brasil e no mundo, notadamente num país como o nosso, onde ainda sofremos com o machismo. Evidentemente que o primeiro desejo que eu quero externar diante disso que aconteceu é de mandar um abraço solidário, carinhoso e fraterno a esta minha amiga e a todas as mulheres que neste momento sofrem com a violência doméstica e com a violência do estupro. O segundo desejo que eu quero externar, também não poderia ser mais óbvio, é que o criminoso seja o mais rápido possível preso, processado, julgado dentro do que manda a lei e Constituição e exemplarmente condenado, e que passe muito tempo na cadeia para que sirva de exemplo, para que no futuro nenhuma mulher possa ser estuprada, nenhuma mulher possa ser violentada. O terceiro desejo que eu externo é que nós possamos sepultar de uma vez por todas o machismo. E este eu sei que é um desejo mais difícil de ser alcançado, porque o machismo é arraigado na sociedade brasileira desde sempre. Infelizmente, nós sofremos a influência de uma cultura patriarcalista, em que o homem é tratado como o cabeça da sociedade e a mulher um mero objeto para servir ao seu prazer, ao seu deleite e aos seus caprichos. O resultado dessa cultura machista ainda hoje é sentido profundamente na sociedade brasileira. Por isso eu quero trazer para você, meu amigo, minha amiga, que acompanha as nossas lives, que curte, que comenta, que compartilha, que vai lá no nosso canal do YouTube, alguns dados de pesquisas que já devem ser do conhecimento de alguns, mas que não custa nada repercutir. Porque, como eu sempre digo, este espaço é um espaço de resistência contra toda forma de retrocesso. Nós aqui brigamos contra o golpe, brigamos pela democracia, e a briga também abrange a luta contra os retrocessos. E dentre os retrocessos mais odiosos que existem na sociedade brasileira está o machismo. Querem ver? Esses dados que eu vou mostrar para vocês são de pesquisas atualíssimas, feitas por entidades abalizadas.
Se vocês não sabiam, fiquem sabendo, por exemplo, que aqui no estado do Ceará, um estupro acontece a cada 6 horas. No Brasil, a média é de um estupro a cada 3 horas. 8 estupros ocorrem por dia. É um dado gravíssimo que coloca o Brasil na vanguarda do atraso no que diz respeito aos direitos das mulheres. Mas há outras estatísticas tão assustadoras quanto no que dizem respeito à violência contra a mulher. No Ceará, sem contar apenas os estupros, mas a média é de 4 crimes sexuais por dia. O estupro coletivo, por exemplo, aquele praticado por vários homens ao mesmo tempo, violentando uma mulher, cresceu no Ceará, de 2015 para 2016, 738%. Mais de 700% de crescimento dos casos de estupro coletivo aqui no estado do Ceará. O que pode ser a causa disso? Como o machismo, esta erva daninha, continua a se multiplicar, mesmo diante de tantas campanhas, mesmo diante de tantas vozes contra ele. Basta olharmos, por exemplo, as músicas que nós escutamos nas emissoras de rádio. Dessas bandas de forró, por exemplo, aqui no estado do Ceará, que tocam suas músicas, que têm grande audiência nas FMs do estado, que tem grande acolhimento de pessoas em seus shows, que tratam a mulher como mero objeto. Eu vou me reservar o direito de não dizer a letra dessas músicas, mas todos aí sabem. Se de repente vocês nos comentários até recordarem, podem mencionar. São músicas do gênero de forró, são músicas do gênero do chamado sertanejo universitário, que exaltam a figura do homem pegador e diminuem a mulher à condição de objeto sexual. É a musa do carnaval da Globo, a Globeleza, que exibe suas curvas sensuais para as pessoas a cada carnaval. É o exaltar dos movimentos sensuais femininos nas músicas de funk que fazem sucesso, que simplesmente dizem que a novinha vai ser pega, que a novinha é isso, que a novinha é aquilo. Isso simplesmente potencializa o machismo na nossa sociedade, que já é grande, mas torna a luta contra ele ainda mais difícil, porque é reforçado pelo aspecto mercadológico da coisa. Esse discurso é o discurso que vende, é o que, entre aspas, o povo gosta. E me dói saber que muitas mulheres escutam, cantam e dançam essas músicas, que as ridicularizam, que as diminuem, que as menosprezam. 86% das mulheres brasileiras já sofreram assédio em público, de acordo com pesquisa do Instituto YouGov. Há de se dizer, mas o assédio não é nada demais, dar um assovio, chamar uma mulher de gostosa é crime? Eu pergunto, a mulher para quem você assovia, a mulher que você chama de gostosa, ela pediu para ser assoviada, para ser chamada de gostosa? Ela permitiu que você fizesse isso? Não. Então, se ela não permitiu, me desculpe, você está sendo invasivo. Quer dar cantada? Procure conhecer a mulher antes. Existem tantas formas educadas de se chegar a uma mulher do seu interesse. Eu estou direcionando mais para os homens mesmo, porque normalmente somos nós os autores dessa violência. A gente não pode passar a mão na nossa cabecinha, não. Nós perpetuamos o machismo. Você está interessado numa mulher? O que custa chegar com educação,
demonstrar o interesse com educação. Se a mulher demonstrar também o interesse por você, aí sim se estabelece a química. Porque uma frase que nós homens, infelizmente, ainda não conseguimos nos acostumar a ouvir é: não sou obrigada. Não, minha gente, meus amigos homens, é não. Não é não. Não interessa se a mulher está passeando de shortinho curto, de mini saia, de vestidinho bordado. Não interessa. Não é não. E se ela é uma desconhecida para você, parta do pressuposto de que ela não permite que você a chame de gostosa, que você assovie para ela. Parta do pressuposto que ela não permite, ela não te conhece, ela não permite. Você já viu alguma mulher assoviando para qualquer homem desconhecido chamando de gostoso? Ok, já vi, mas é minoria. A maioria são homens. E nós homens, infelizmente, fazemos isso de forma agressiva, diminuindo. A mulher não pode andar com perna de fora, que é tratada como prostituta, para não usar um termo mais chulo, em respeito às pessoas que estão assistindo esta live, entre as quais pode ter até criança. A mulher não pode andar com as pernas de fora, não pode andar com uma blusinha mais curta, que é tratada feito rameira. Por quê? Quer dizer que nós homens podemos andar de camiseta, de calção, e a mulher não pode andar de roupa curta. Os homens andar de roupa curta mostra a masculinidade, a mulher andar de roupa curta mostra que ela é rameira. Meu povo, vamos acordar. Parece absurdo, ainda é arraigado esse sentimento na sociedade brasileira. Tá aí as estatísticas que eu estou mostrando, eu vou mostrar mais uma, sobre isso que eu estou falando. Sobre o machismo arraigado na sociedade brasileira, que, repito, infelizmente muitas mulheres reproduzem. Olha só, estatística de pesquisa do Instituto Avon e Data Popular do ano de 2014. Olha que dados tão interessantes quanto motivo de indignação. 48% dos jovens acham que é errado a mulher sair sem o namorado. 68% dos entrevistados pela pesquisa acham errado a mulher ir para a cama no primeiro encontro. Homem pode, a mulher não. 76% dos entrevistados nessa pesquisa do Instituto Avon Data Popular criticam as mulheres que têm muitos ficantes. Quer dizer, o homem pode ser o pegador, cantado em prosa e verso nessas músicas lixo de forró que a gente escuta aqui em Fortaleza, e no sertanejo universitário lixo que se escuta em outras partes do país, mas a mulher não pode. 80% dos entrevistados dizem que a mulher não pode ficar bêbada em festas ou baladas. Todos esses dados revelam aquilo que eu falei. Para o homem é tudo permitido, a mulher não, tem que ser visto com reserva. Onde está a igualdade de gênero, que é apregoada na Constituição brasileira, onde todos somos iguais perante a lei, sem distinção, inclusive de sexo? Pelo amor de Deus, meu povo, vamos acordar. Mais dados interessantes sobre machismo. 53%, digam vocês, minhas amigas, minhas companheiras, digam vocês se já não sofreram isso alguma vez de seus companheiros, de algum namorado, ou ex-namorado, ou ex-marido. 53% das mulheres brasileiras já tiveram o celular vasculhado pelo parceiro. 40% das mulheres têm seus passos controlados pelo parceiro. Onde é que você foi? Com quem você estava? Você estava vestida com o quê? Por que você chegou a essa hora em casa? Entendeu? 35% das mulheres já foram xingadas pelo companheiro.
33% das mulheres afirmaram que, pelo menos uma vez, foram impedidas de usar determinada roupa. Mais dados interessantes da pesquisa. 32%, ainda no campo virtual, só para se ter uma ideia, 32% das mulheres jovens já tiveram de excluir algum amigo do Facebook por insistência do companheiro. 30% das mulheres já tiveram e-mail ou perfil de rede social invadido pelo namorado. 28% das mulheres disseram que foram proibidas de conversar com amigos virtualmente. Amigos, eu quero dizer, homens. 15% das mulheres entrevistadas dessa mesma pesquisa foram obrigadas a revelar suas senhas de e-mail e Facebook para o parceiro. E 2% receberam ameaça de terem fotos ou vídeos íntimos divulgados nas redes sociais por vendetta, por represália, por vingança, normalmente após o fim de um relacionamento que o homem não quer aceitar. Esses dados são atuais, revelam o quanto ainda temos de caminhar contra o machismo e ainda temos que aturar um presidente golpista de um partido que, se não fossem as críticas ferrenhas das redes sociais, teria soltado no ar uma propaganda partidária desvirtuando uma declaração dada pela presidente Dilma Rousseff durante uma conferência indígena, saudando a mandioca como produto agrícola importante para a subsistência do povo indígena. Michel Temer e sua trupe iam jogar esta propaganda misógina e machista contra a presidente Dilma Rousseff. Só não o fizeram por conta das críticas ácidas que foram feitas nas redes sociais, que forçaram o presidente golpista covarde a recuar, porque até nisso ele é covarde. Ele não tem coragem de enfrentar a Dilma, nem nos tribunais, nem no parlamento, nem na internet, nem em canto nenhum. E todos esses que compactuam com o golpe, sejam poderosos de plantão, sejam aqueles que estão na base batendo palma, não têm coragem de enfrentar aqueles que têm o argumento mais forte. Não tem. São covardes, como todos os machistas são, como todos os fascistas são. Covardes. Fogem. Logo na primeira, fogem. Quero ver se esses covardes aguentariam ao menos 5 minutos do interrogatório que Dilma Rousseff suportou na ditadura militar. Com tortura, com estupro. Mas vamos ser mais brando. Eu quero ver se esses covardes aguentariam ao menos 5 minutos da inquisição a que foi submetida Dilma Rousseff no Senado Federal. Quando ela, contra tudo e contra todos os golpistas, foi ao Senado se defender das acusações assacadas contra ela, porque tinha a certeza da sua inocência. Porque o juízo político do Senado Federal a condenou à perda do mandato. Mas o juízo da consciência da população brasileira e da consciência limpa de Dilma Rousseff a absolve. Assim como absolve a todos nós que avisamos que seria golpe. O machismo ia gerar esta pérola, entre aspas, da publicidade, da propaganda partidária. Ainda bem que não foi ao ar. Porque senão, isso iria potencializar ainda mais um outro dado
também alarmante, também motivo de indignação, é que o Brasil é considerado, de acordo com pesquisa divulgada pelo jornal Valor Econômico em 2015, um dos 5 países mais violentos do mundo para as mulheres. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas violentamente no Brasil, segundo dados de pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em parceria com o SESC. Quando eu falo agressão violenta, eu não falo só em estupro. Eu falo agressão física, eu falo agressão psicológica, eu falo assédio moral, assédio sexual, eu falo tudo isso. Mais uma vez, você, minha amiga do Facebook, que sofreu estupro no último dia 23 de novembro, aqui em Fortaleza, cujo nome, repito, não vou revelar, por não ter tido a permissão expressa dela para fazê-lo, receba a minha solidariedade. E vocês, mulheres, que sofrem todo tipo de violência em todas as partes do Brasil e do mundo, que nos escutam, que nos assistem, que nos ouvem, recebam também a minha solidariedade. Só sossegaremos quando nenhuma mulher for agredida, violentada, estuprada, humilhada por este mundo machista, cruel, misógino em que ainda vivemos, especialmente em países como o nosso. Mas o nosso país também guarda um histórico de violência contra uma outra categoria de irmãos e companheiros nossos, que foi motivo de uma polêmica nas redes sociais, que começou no último dia 22 de novembro. É a categoria das pessoas trans. A pessoa que nasce com um espectro sexual físico, mas que no decorrer do seu amadurecimento psicológico, descobre-se do outro gênero. Trocando em miúdos, ela nasce, por exemplo, com o sexo masculino, mas descobre-se psicologicamente fêmea, ou o contrário. São as chamadas pessoas trans. Recentemente, uma lei municipal aqui em Fortaleza foi aprovada, aliás, de iniciativa do vereador Guilherme Sampaio, do PT, garantindo nas escolas de Fortaleza o uso do nome social. Para você que não sabe, o que é um nome social? Tem um nome oficial, aquele que figura na nossa certidão de nascimento, e tem o nome social, aquele que a pessoa trans passa a adotar como sendo seu. E esta lei municipal, eu acredito que deva ter outras leis pelo Brasil afora, garante o direito das pessoas trans de transformarem o seu nome social em nome oficial, ou seja, direito de figurar o nome social na carteira de identidade, na carteira de trabalho, o título de eleitor, a carteira de estudante, em todos os documentos oficiais, inclusive podendo, por exemplo, concorrer a um cargo político com o uso do nome social e não do nome oficial. Pois bem, no dia 22 de novembro, aconteceu um caso que foi repercutido no Facebook, e com relação a este caso específico, eu vou relatar os nomes, porque eu tive a permissão expressa da minha amiga, companheira de luta e colega de profissão, jornalista como eu, Mara Beatriz, de utilizar. Então, em atendimento à permissão expressa da Mara Beatriz, eu vou declinar os nomes deste caso, que já deve ser do conhecimento de todos. A polêmica começou com uma postagem da própria Mara Beatriz, que eu peço licença a todos vocês para reproduzi-la na íntegra. Abre aspas. Nota de repúdio, peço que compartilhem caso se solidarizem. Venho repudiar a atitude da escola Educar Sesc, ligada ao sistema Fé Comércio, que hoje, no caso 22 de novembro, expulsou minha filha trans de 13 anos, que lá estuda desde os 2 anos de idade, transfóbica. A escola
já não vinha respeitando a resolução número 12/2015. Essa resolução é a resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transsexuais, CNCT/LGBT, organismo federal vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, criado pela presidente Dilma Rousseff, do PT, diga-se, prosseguindo, que garante o reconhecimento e a adoção do nome social em instituições e redes de ensino de todos os níveis e modalidades, bem como o uso do banheiro de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. Desrespeitava, no caso a Escola Sesc Educar, o nome social, colocando o nome civil em todos os registros, tais como frequência, avaliações, boletins, a submetendo ao constrangimento. O banheiro feminino também lhe foi negado, com a recomendação que usasse o banheiro da coordenação. Depois, a impediram de pegar a carteirinha de estudante com o nome social, como a Etufor garante. Para quem não é de Fortaleza, a Etufor é empresa de transporte urbano de Fortaleza. E a Etufor garante, repito, com base em uma lei municipal aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza, de iniciativa do vereador Guilherme Sampaio, do PT. Porque se negaram a confirmar a matrícula dela, o que causa danos morais e também financeiros, uma vez que ela não pode exercer seu direito à meia, no caso, a meia passagem nos transportes coletivos. Hoje, repito, 22 de novembro, data da postagem, no cúmulo da transfobia, me chamaram para uma reunião e recomendaram, entre aspas, que nossa família procure outra escola que possa atender, entre aspas, as necessidades dela. Admitiram que ela é uma ótima aluna, com boas notas e comportamento, mas não vão fazer a matrícula dela para o ano de 2018. Simplesmente a expulsaram, a enxotaram. E quando eu questionei, nos escorraçaram. Abre aspas. Os acompanhem, já terminamos a reunião. Fecha aspas. Lara, o nome da jovem, e nós, pais, nunca nos sentimos tão constrangidos, humilhados, diminuídos, desrespeitados. O que justifica a expulsão de uma aluna com um histórico exemplar, senão a transfobia? Não seriam eles, os educadores, as pessoas mais responsáveis por fomentar um mundo que nos garanta um futuro mais justo, humano, igualitário? Escolhemos a escola Educar Sesc porque acreditávamos no projeto pedagógico construtivista e inclusivo, onde desde cedo minha filha teve oportunidade de conviver com as mais diversas crianças, autistas, Down, portadores de deficiência física, um lugar que Lara tinha como segunda casa, onde ela cultivou todas as suas amizades, nos deu a decepção mais amarga. Mas transformaremos esse gosto azedo em força para lutarmos por justiça. Já fizemos um BO na DECECA, Delegacia da Criança e do Adolescente. Entramos em contato com a advogada do Centro de Referência LGBT, Janaína Dutra, e vamos até as últimas consequências, pela Lara e por todos e todas que virão depois dela. PS, peço aos amigos que colaborem como puderem para não deixar isso impune. Compartilhem, pautem os meios de comunicação, de trabalho, enfim. Não deixemos que o ódio e a intolerância nos impeçam de exercermos o direito de sermos quem somos. Fecha aspas. A bem da verdade, um dia depois, a escola Sesc Educar, também temos que ressaltar, decidiu, após a polêmica, renovar a matrícula de Lara para 2018 e divulgou a seguinte nota, que também, em nome do princípio do contraditório e da ampla defesa, que não é respeitado pela Globo, mas nós respeitamos, vamos também divulgar na íntegra a nota do Sesc Educar, divulgada no seu Facebook no dia 22 de novembro. Abre aspas. Desculpas a Lara e família. O Sistema Fé Comércio e a Escola Educar Sesc
lamentam profundamente que qualquer atitude fruto de preconceito ou desconhecimento tenha causado sofrimento à família da Lara. A direção do sistema determinou imediata apuração e tomada de providências para o acolhimento da aluna, bem como a adoção de protocolos para que fatos semelhantes não voltem a acontecer. O sistema FEComércio é inclusão e educação. Reforçamos que a aluna tem a matrícula assegurada para 2018, como todos os estudantes veteranos da Escola Educar Sesc. A família, nosso sincero pedido de desculpas, fecha aspas, essa foi a nota do Sesc Educar em resposta ao que aconteceu. Primeiro, que bom que o Sesc Educar respondeu à polêmica com uma nota pedindo desculpas. É o mínimo que o Sesc Educar poderia ter feito. É o mínimo que deveria ter feito. Ok, pediu desculpas, disse que vai apurar, que apure. Essa apuração será acompanhada por nós. Que os responsáveis por essa prática de transfobia contra a Lara sejam efetivamente punidos de acordo com os ditames legais. E que nem com a Lara, nem com outra pessoa trans aconteça o que aconteceu no último dia 22 de novembro com esta filha da minha amiga Mara Beatriz. Porque os dados sobre a transfobia no Brasil são alarmantes. O Brasil é o país onde mais se mata pessoas trans no mundo. Para vocês terem uma ideia, nós estamos praticamente o dobro de porcentagem de mortes de pessoas trans na frente do segundo colocado, que é o México. Repito, o Brasil é o país onde mais se matam pessoas trans no mundo. Jamais esqueceremos, por exemplo, o que aconteceu com a Dandara, aqui em Fortaleza, cujo caso continua sendo acompanhado atentamente por todos nós, caso esse que está sob a responsabilidade da primeira vara do júri da comarca de Fortaleza. A expectativa de vida de pessoas trans, de acordo com pesquisa do IBGE de 2013, é de apenas 35 anos. Para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida geral do brasileiro é de 74,9 anos. Para as pessoas trans, é de 35 anos. Ou seja, se considerarmos essa média, e se eu fosse uma pessoa trans, eu, com 42 anos de idade, já não era para estar mais aqui trocando essas ideias com vocês. Em 2016, segundo pesquisa do Grupo Gay da Bahia, divulgada em 2016, 343 pessoas LGBT morreram no Brasil. A Dandara é uma das que reforça essa triste estatística. Isso significa uma morte de pessoa trans a cada 25 horas no nosso país. O risco de mulheres trans ou travestis, como é a Lara, serem assassinadas é 14 vezes maior que outros grupos. Por isso, você, meu amigo, minha amiga, e principalmente você que tem um filho ou uma filha trans, dê a esta criatura todo o amor que ela precisar. Bem mais até do que se daria a um filho considerado normal. Todo filho merece amor, todo filho merece carinho. Mas um filho trans, uma filha trans, merece ainda mais. Porque uma pessoa trans, homem ou mulher, precisa de uma proteção especial diante de tudo isso que acontece contra ela. Diante desse retrocesso que avança no país. Inclusive, com o discurso de um certo candidato à presidência da República, cujo nome eu me recuso a citar, mas que todos sabem de quem eu estou falando, que já declarou, por exemplo, que se um filho nascesse homossexual, mataria ele. Claramente, este candidato à presidência da República, que está em segundo lugar por enquanto nas pesquisas, mas que não vai passar dos 15% das intenções de voto, porque só são, infelizmente, 15% de idiotas no país. Eu digo infelizmente porque deveria ser menos.
Mas tem 15% de idiotas do país, pelo menos, que reproduzem um discurso desse cara, que, repito, eu não vou dizer o nome dele para não dar ibope para ele, nem para os seguidores dele, que de vez em quando vêm para a nossa página nos dar audiência, eu agradeço a vocês. Fica fazendo discurso contra o homossexual. Imaginem o que seria um governo deste cidadão, no que diz respeito às pessoas trans. Aí há aqueles que dizem, mas os direitos são iguais para todos, se vocês ficarem criando leis em benefício das pessoas trans, vai estar privilegiando uma em detrimento de todos. Não. Aprenda, você que tem esse discurso obtuso, vazio, parecido um cavalo que tem os arreios aqui na cabeça, que só olha para frente, não tem uma visão ampla. Aprenda que direitos iguais implica em respeitar as diferenças, é tratar desigualmente os desiguais. Por exemplo, com cotas raciais. Onde é que cota racial fere os direitos iguais? Pelo contrário, traz os negros para uma universidade, para que possam estar irmanados com os brancos que já têm o acesso, juntos pela educação superior. As cotas são importantes porque abrem espaço para quem antes não tinha. As políticas de acesso às pessoas trans abrem espaço para quem antes não tinha. É garantido na letra da lei, mas eles não têm o espaço. É isso. A coisa é muito simples. Nos próximos movimentos políticos, prestem atenção em quem está do lado dos direitos humanos, dos direitos de todos, das crianças, dos adolescentes, dos negros, das mulheres, das pessoas trans, da população LGBT, das pessoas de todos os credos religiosos, espíritas como eu, judeus, católicos, evangélicos de todas as vertentes, ateus, porque é legítimo também o direito de não crer. Eu acredito em Deus. Grande parte dos brasileiros acreditam em Deus. Mas o direito daqueles que não creem em Deus também tem que ser respeitado. Tem o direito de não crer, afinal de contas somos um Estado laico. É por isso que a gente tem que abrir o olho para o crescimento da bancada fundamentalista evangélica. E eu quero frisar bem a palavra fundamentalista evangélica, porque há evangélicos que não são fundamentalistas. Mas a bancada fundamentalista evangélica engrossa o discurso do conservadorismo. Meu amigo e minha amiga que vai para essas igrejas fundamentalistas, não se engane não. É para ter seu voto, camarada. É para ter seu voto. Porque esses pastores que você, meu amigo e minha amiga evangélica fundamentalista, acredita, quando chegar lá, vão estar pouco se lixando para você, meu querido e minha querida evangélica fundamentalista. Acorde. Mantenha a sua fé sem alienação. Observe as pessoas à sua volta. Veja o que o Brasil era antes do golpe. Mais irmão, mais amigo. Tinha problemas sérios para resolver, mas éramos um povo mais feliz. Hoje nós somos um povo para baixo. Hoje nós somos um povo do ódio, da intolerância, do desrespeito. Convocaram o curador da exposição Queer Museu em Porto Alegre, que foi cancelada por obra e graça do MBL, convocaram ele para depor lá na Câmara dos Deputados, como se ele fosse um criminoso. Que isso? Onde é que nós vamos parar? Daqui a pouco a liberdade de expressão vai ser cada vez mais cortada desse país. E é porque diziam que nós é que iríamos fazer isso. Vamos acordar, minha gente. Então você, minha querida Mara, minha colega de profissão, estudou comigo na UFC, receba meu abraço, meu beijo, minha solidariedade a você, a Lara, a sua família. E mais uma vez, SESC Educar. Não repita esse erro outra vez. Se bem que, quero deixar claro, que mesmo com as desculpas do SESC Educar, a Mara e a família da Lara
ainda podem ajuizar a ação de indenização por danos morais, porque o dano moral não se esvaiu por causa da desculpa do Sesc Educar. Ainda subsiste, mas aí é com a Mara para avaliar a possibilidade de fazer isso ou não. Bom, vamos falar de uma coisa um pouco mais amena para encerrar. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a você, meu amigo, minha amiga, que acompanha a nossa live, que reforça o nosso discurso da resistência. Seus comentários elogiosos, suas críticas, suas brincadeiras com a gente, fazem com que a gente perceba que pode e deve continuar esse trabalho. Nossas lives têm tido visualizações recordes. Nossa última live teve um alcance de quase 90 mil visualizações, pelo que eu sei. E 18 mil visualizações individuais, aquela que você começa do começo ao fim do vídeo. O blog da Dilma e o Mídia Livre tem milhões de visualizações por ano. Nosso canal do YouTube tem crescido cada vez mais, estamos chegando a 5 mil, queremos chegar a 10 mil. E isso graças a você, meu amigo, minha amiga, internauta, que interage comigo por meio dessa live. Todos vocês merecem meu muito obrigado e o meu carinho especial. Você, por exemplo, que é de Belo Horizonte, alô Maria José Pinheiro Costa, um abraço. Você que é de Porto Alegre, alô Marcos VT. Você que é de Maringá, Paraná, alô Maria Marta Santos, alô Maristela Melo de Natal, Rio Grande do Norte, alô Maurício de Andrade, Criciúma, Santa Catarina, e tem um outro xará, Maurício Andrade, este sem a preposição, só que esse é de mais longe, é de Caserta, Itália. Um grande abraço a todos vocês que acompanham a nossa live. E claro, para os amigos e amigas daqui de Fortaleza também, que fazem com que a gente sinta vontade de continuar trabalhando. Não só eu, Paulo Assunção, Ibiapino, Leda Vasconcelos, Lara, Eudes Baima, tantas e tantas pessoas que fazem parte dessa linha de resistência que se soma a tantas outras, como Tijolaço, como o blog do Rovai, Revista Fórum, como Conversa Fiada do Paulo Henrique Amorim, como o Viomundo do Azenha, que eu espero que volte Azenha. Você não pode sair dessa trincheira, é fundamental a tua presença. O Nocaute, tantos e tantos que fazem a trincheira democrática, Brasil 247 também, que também faz parte da trincheira democrática. Aliás, essa história de trincheira democrática está começando a dar seus frutos. E é por isso que eu falei que a gente ia conversar sobre um assunto mais ameno, que para mim, pelo menos, é alentador saber que o retrocesso está fazendo com que os campos progressistas se unam. E nós tivemos nos últimos dias 3 exemplos básicos dessa aproximação entre as mais diversas legendas partidárias da esquerda. Porque quero deixar claro aqui, a princípio, que é legítimo que o PT defenda uma linha de socialismo, no nosso caso, o socialismo democrático, é o que consta no nosso estatuto. É legítimo que o PCdoB defenda uma linha um pouco diferente. É legítimo também a linha defendida pelo PDT, é legítima também a linha defendida pelo PSOL. São linhas diversas que convergem para o mesmo fim, e é por isso que foram criados partidos diferentes, que na hora da resistência se somam em nome de um objetivo comum. Por isso é de bom destaque a ida do Lula ao Congresso Nacional do Partido Comunista do Brasil, que homologou a pré-candidatura da deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, que já foi deputada federal, representando o seu estado. A ida do Lula ao Congresso do PCdoB, independentemente de qualquer comentário que se faça a respeito, de qualquer especulação que se faça a respeito, também é natural, mas eu acho um excelente sinal. Um sinal de que as forças estão se convergindo e de que, além da disputa partidária, há respeito. A figura do Lula é respeitada porque é o Lula. Como eu já disse numa live anterior, basta o Lula respirar, que essa respiração dele é relevante. Pela personalidade que ele tem global, não é nem nacional, a personalidade do Lula é global. Então o Lula dispensa maiores comentários.
Manuela Dávila é uma outra figura de respeito. Fez um excelente trabalho parlamentar na Câmara Federal durante o seu mandato e faz um excelente trabalho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É uma pessoa honesta, é uma pessoa do bem, é uma pessoa comprometida com a luta contra o golpe, com a luta pela democracia, com a luta contra os retrocessos. Eu quero deixar um recado especial para você, meu amigo e minha amiga, especialmente companheiro de partido, que torceu o nariz para essa candidatura da Manuela Dávila. Torça o nariz não. Vamos compreender os companheiros do PCdoB. É uma opinião particular minha, tá? Vamos compreender os companheiros do PCdoB. Compreendam o seguinte: o PCdoB é um partido infinitamente menor do que o nosso. Nós somos um partido grandioso, quase 2 milhões de filiados. Temos representação parlamentar ainda vasta, apesar do golpe. Nós temos garantido o nosso tempo de televisão na propaganda eleitoral majoritária para presidente da República. Temos garantido. Vai dar para o Lula passar a sua mensagem. Vai dar para a gente passar a nossa mensagem nas campanhas estaduais, nas campanhas locais. Nós estamos tranquilos, camarada. PCdoB não. PCdoB é um partido pequeno. Tem muito menos representação do que a gente em termos de filiados. Então entendam que eles necessitam dessa candidatura. Eles necessitam, porque a cláusula de barreira pode pegar eles. E o PCdoB pode ter diferenças com a gente. Temos diferenças com o PCdoB em algumas coligações estaduais. Temos, é verdade. Nós temos, não vamos negar essas diferenças não. Eu sei que vão aparecer os comentários ressaltando uma ou outra coligação que o PCdoB tenha feito. Ok. Uma outra coligação que o PCdoB fez com o PSDB, por exemplo, eu também não concordo. Eu também discordo. Só que nesse momento, com relação a esse movimento político, vamos saber separar as coisas. A despeito das nossas diferenças com o PCdoB, quando foi que o PCdoB nos traiu na luta contra o golpe? Vocês lembram? Nunca nos traiu. Os parlamentares do PCdoB sempre votaram de acordo com o que os parlamentares do PT votavam na luta contra o golpe. Basta lembrar, por exemplo, aqui no Ceará, o valoroso deputado federal Chico Lopes, nosso companheiro de jornada. Então, mais uma vez eu digo, seja bem-vinda, Manuela Dávila, seja bem-vinda. Não terá o meu voto é de Lula, o voto da grande maioria dos brasileiros é Lula. Mas você, Manuela Dávila, tem o meu respeito. E vocês que querem votar na Manuela Dávila, saibam que também tem o meu mais profundo respeito. E estamos juntos na luta contra o golpe. Quem sabe, no segundo turno, a Manuela certamente vai se juntar com a gente na luta para recuperarmos o Brasil. Com as diferenças pontuais com o PCdoB, a gente conversa depois. Mas agora é hora de união. E essa união é uma união importante para reforçarmos a luta contra o golpe. Outro fato importante que nos deixa felizes da aproximação dos partidos de esquerda. PT, PDT, PSB e PCdoB divulgaram no dia 21 de novembro uma nota conjunta contra uma manobra do ministro Alexandre de Moraes, golpista, colocado no Supremo pelo Temer para proteger os interesses do Temer, querendo ressuscitar o parlamentarismo no Brasil sem consulta popular. Deixa eu explicar para você que ainda não sabe disso. Não me recordo qual foi o ano, mas antes eu vou voltar um pouquinho no tempo. Em 1963, houve um plebiscito, se não me falha a memória, no dia 9 de janeiro, para a população brasileira decidir se aceita o regime parlamentarista ou o regime presidencialista. Como é que era o contexto histórico? Quem era o presidente da época? João Belchior Marques Goulart. João Goulart se tornou presidente do Brasil no dia 7 de setembro de 1961, graças a uma manobra parlamentar contra ele. Até a renúncia do Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, o Brasil era uma república presidencialista. Jânio Quadros renunciou.
João Goulart era o vice, estava em viagem oficial à China, que já era uma república comunista. E os militares e os conservadores de plantão da democracia brasileira, os golpistas de sempre, a UDN de ontem, a arena da ditadura, o PSDB e o DEM de hoje, se articularam no Congresso para impedir a posse do João Goulart. Inclusive os militares já mobilizados. Só que tinha parte dos militares que era legalista. E aí o Leonel Brizola, grande Leonel Brizola, fundador do PDT, em 1979, articulou a Rede da Legalidade, uma cadeia nacional de rádio, a partir da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Na época o Brizola era governador do Rio Grande do Sul. A Rede da Legalidade em defesa da Constituição e da posse do João Goulart como presidente da República. A posse antes, o Congresso, sem a aprovação do povo, mudou o regime para parlamentarista. E foi assim até janeiro de 1963, quando mais de 60% da população brasileira foi às urnas e disse que queria voltar o presidencialismo. E o presidencialismo voltou. Infelizmente, o Goulart não durou muito tempo, foi derrubado pelo golpe militar de 1º de abril de 1964. Veio o fim do regime militar. Collor se tornou presidente, teve o impeachment contra ele, que no caso dele foi impeachment. Em 1992 ele caiu, assumiu o Itamar. A Constituição de 1988 previa que em 21 de abril de 1993 aconteceria um plebiscito determinando o regime político do Brasil, para confirmar se queria monarquia ou república, e se for república, parlamentarismo ou presidencialismo. Que a monarquia tinha que ser obrigatoriamente parlamentarista. A república e o presidencialismo ganharam de lavada. Ganharam de lavada. Então, por 2 vezes em 30 anos, o povo brasileiro diz que queria república presidencialista. Aí o que está acontecendo hoje? O Lula lidera todos os cenários de pesquisas eleitorais para a presidência da República. Mais que o dobro da soma de todos os outros candidatos. Vitória no primeiro turno. Porque o povo sabe o que o Lula fez. O povo está vendo o que está acontecendo agora. E está com saudade do velho barbudo. Está com saudade do companheiro. Está com saudade do sindicalista que fez inclusão social, que tirou o Brasil do mapa da fome junto com Dilma, que aumentou o número de universidades federais, de escolas técnicas, que reduziu a pobreza e a desigualdade com as políticas de inclusão social, que era o Brasil de todos, com problemas, com defeitos, mas era o Brasil de todos. E aí, como a camarilha golpista sabe que não ganha do Lula no voto, ninguém ganha do Lula no voto, ninguém. Ninguém ganha do Lula no voto, inclusive um dos pré-candidatos à presidência da República já está querendo, em tese, arregar o tal do Caldeirão, em tese, porque eu estou achando que é tudo encenação. Ninguém ganha do Lula no voto, ninguém, a não ser com fraude, e a fraude estão tentando fazer, aproveitando-se de um pedido ajuizado no STF em 1997, se não me falha a memória, pelo então deputado federal pelo PT, Jacques Wagner. E o pedido tinha um outro contexto. Ele questionava a competência do Congresso Nacional para mudar o regime para o parlamentarismo. Porque naquela época o presidente era o Fernando Henrique Cardoso e havia uma movimentação no Congresso para introduzir o parlamentarismo, regime com o qual o PSDB sempre foi fiel, desde a sua fundação. Aí o que é que acontece? O Alexandre de Moraes resolveu tirar esse processo da gaveta. Vamos julgar. Vamos julgar esse pedido para decidir se o Congresso tem ou não competência para mudar o regime para o parlamentarismo. Mas já pensou, o STF aprova, o Congresso muda o regime para o parlamentarismo.
Aí o que é que acontece? O Lula ganha a eleição para presidente da República, mas fica feita a rainha da Inglaterra. Quem governa é o parlamento. Esse parlamento aí, que mais de 2/3 dos parlamentares são metidos com escândalos de corrupção, inclusive aqueles que acusaram injustamente Dilma de corrupta. Imaginem só o que vai acontecer. É por isso que o PT, representado pela nossa presidente Gleisi Hoffmann, o PDT, representado pelo seu presidente Carlos Lupe, o PSB, representado pelo seu presidente, cujo nome eu não recordo. Vocês aí dos comentários, por favor, informem quem é o presidente nacional do PSB, que eu não estou lembrado agora. E o PCdoB, por meio de sua presidente nacional, Luciana Santos, divulgaram uma nota conjunta contra o golpe do parlamentarismo. E esta é mais uma amostra de que o campo progressista está começando a enxergar a necessidade de se unir. E isso é bom. E, aliás, eu faço uma menção especial ao PSB, que até pouco tempo atrás tinha renegado a sua tradição socialista e votado com os golpistas. Votado, inclusive, pelo apoio a Aécio Neves nas eleições de 2014. Mas o PSB está passando por um expurgo interno. Muitos membros do PSB que votaram contra o golpe estão sendo paulatinamente expulsos. E pelo que eu estou percebendo, o PSB está aos poucos retomando o viés de centro-esquerda, que sempre foi. Se isso acontecer, seja bem-vindo de volta, PSB. Seja bem-vindo de volta. As mágoas do passado a gente debate oportunamente. Mas seja bem-vindo de volta. A gente precisa de forças progressistas junto com a gente nessa luta. E o terceiro exemplo de que estamos vivendo um momento auspicioso para as esquerdas do nosso país, aquelas realmente comprometidas com o bem-estar da nossa população, foi uma medida tomada em conjunto pelo PT, pelo PDT e por outro partido importante do campo progressista, que é o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Eu tenho muitos companheiros que são militantes do PSOL e que, portanto, não são eleitores do Lula, mas que têm o meu respeito. Inclusive, eu quero mandar um abraço especial ao meu amigo Iderlândio, meu colega de fórum, que é filiado ao PSOL e que é, no que diz respeito à luta contra o golpe, certamente é meu companheiro de luta. Também o meu abraço ao deputado estadual Renato Roseno, pessoa de quem eu gosto muito. PT, PDT e PSOL entraram com 3 medidas junto à Procuradoria-Geral da República, ao CAD e ao Ministério das Comunicações contra a Rede Globo de televisão, ainda como desdobramento do escândalo de corrupção envolvendo a Globo, a CBF, a FIFA e a empresa Torneios e Competências, do Alejandro Busaco, que delatou meio mundo de gente na corte do Brooklyn, em Nova York. Notícia, inclusive, que continua em desdobramento, que todos estamos acompanhando atentamente. Apesar da Globo já ter encerrado a sua apuração interna e dito que é inocente. Segundo a apuração interna da Globo, que segundo a Globo vale mais do que o Poder Judiciário, para ela. Porque para o Lula, não. Para o Lula, o Poder Judiciário não vale nada, a presunção de inocência não vale nada. Agora, para a Globo, não. Realizou a apuração interna, já basta. Não precisa de justiça, não precisa de contraditório, já somos inocentes. Pois bem, PT, PDT e PSOL encaminharam pedido de providências, uma representação criminal à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Detalhe, essa representação criminal foi encaminhada à senhora Procuradora-Geral da República no dia 22 de novembro. Estamos no dia... vê aí no seu calendário que dia é hoje. Veja aí no seu calendário, quando você estiver vendo essa live. A Raquel Dodge já tomou alguma providência com relação à representação criminal? Ou engavetou? Vamos acompanhar com muita atenção essa representação criminal perante a PGR. Vamos acompanhar para saber se a Raquel Dodge
tem a mesma diligência que manifesta contra os petistas, contra a Globo. Vamos saber. Porque a representação, ela é muito clara. Eu tenho aqui uma cópia do documento, que eu faço questão de citar algumas partes. Não dá para citar tudo, porque são 32 páginas, evidentemente. Já estamos praticamente no final da nossa transmissão. Mas olha um dado interessante. A Rede Globo de televisão, no que se refere à TV aberta, detém, segundo estimativas, mais ou menos 40% do mercado brasileiro. Olha só, são 48 emissoras de televisão, no geral, no Brasil. Dessas 48 emissoras de televisão, que são aquelas que têm a programação base, 15 pertencem à Globo. São 201 emissoras afiliadas às redes. Dessas 201 emissoras afiliadas, 79 pertencem às organizações Globo, ou são afiliadas à Globo, que corresponde a 40% do mercado. É uma concentração absurda que reforça escândalos de corrupção que são denunciados por essa representação criminal encaminhada à PGR e aos pedidos de providências encaminhados ao CAD e ao Ministério das Comunicações. Este último especificamente chama a atenção, porque de acordo com o disposto na lei, PT, PDT e PSOL requerem nada mais, nada menos que a cassação da concessão da Rede Globo de televisão. Merece palmas a iniciativa, porque eu já critiquei em lives passadas a decisão do presidente Lula de, em 2007, renovar a concessão da Globo. Por causa da renovação, nós temos que aturar a Globo até 2022. E eu fico feliz que o PT, sob a presidência de Gleisi Hoffmann, tenha decidido tomar uma atitude de coragem e de enfrentamento real à Globo. Pode ser até um pouco tardio, porque já aconteceu o golpe, mas a história, ela é dinâmica. E do mesmo jeito que a omissão petista redundou no golpe, essa atitude de coragem agora vai redundar no contragolpe. Por isso, parabéns Gleisi Hoffmann, parabéns Diretório Nacional do PT. E parabéns também aos companheiros do PDT e do PSOL, que junto conosco encampou essa iniciativa. Segundo o Alejandro Burzaco, eu esqueci de citar na última live, a Globo pagou propina de 15 milhões de dólares, correspondente a 49 milhões de reais, pelos direitos de transmissão das Copas de 2026 e 2030. E eu também esqueci de dizer uma coisa na live passada, com relação ao histórico da Globo com a FIFA. A Copa do Mundo da Argentina, que aconteceu em 78, foi bastante contestada, porque na época que a Argentina foi escolhida como sede da Copa, a Argentina ainda era uma democracia. Só que em 1976 aconteceu o golpe contra a Isabelita Perón e foi instaurada uma das mais cruéis ditaduras militares do Cone Sul. De modo que em 1978 a Argentina estava sob ditadura militar. O presidente era o Jorge Rafael Videla, carniceiro, torturador, assassino. E a Argentina tinha um problema técnico para as transmissões internacionais da Copa do Mundo. As televisões argentinas não tinham equipamento de ponta para fazer as transmissões internacionais que requeriam um torneio da magnitude de uma Copa do Mundo. Sabe quem foi que forneceu os equipamentos para o senhor João Avelange, presidente da FIFA, fazer as transmissões internacionais? A Rede Globo de televisão do Brasil. Podem pesquisar. Foi a Rede Globo de televisão
quem forneceu os equipamentos para a transmissão dos Jogos da Copa do Mundo da Argentina em 1978 para todo o planeta, unindo-se assim à ditadura militar do Jorge Rafael Videla, que aniquilou a vida de milhões de pessoas na Argentina e que até hoje há avós da Praça de Maio procurando por seus netos que foram tirados do braço de suas mães pela ditadura. Não pensem que estamos livres de isso acontecer outra vez. Abram o olho. E é por isso que é importante essas providências tomadas em conjunto pelo PT, pelo PDT e pelo PSOL, para que a Globo sofra as punições necessárias e para que ao final sua concessão seja cassada. Porque eu quero lembrar mais uma vez, a concessão pertence ao povo brasileiro. Os equipamentos, as câmeras, as antenas pertencem ao Grupo Globo, mas o sinal é do povo, a concessão é do povo, e a Globo tem que fazer valer a lei no uso da sua concessão, senão perde a concessão nos termos do Código Brasileiro de Telecomunicações, que ainda está em vigor. Então é isso, o campo progressista volta a respirar união, volta a respirar unidade em torno da resistência, e isso é bom, a despeito das divergências programáticas e doutrinárias que nós petistas temos com os companheiros do PCdoB, do PDT, do PSOL, a despeito de divergências até que nós temos com alguns companheiros do nosso partido, como em relação a alguns companheiros nossos que infelizmente defendem uma aliança do governador Camilo Santana com o senador Eunício Oliveira, aliança essa com a qual eu pessoalmente não compactuo, e a minha opinião é a mesma do senador Liriberto Farias, por exemplo. Nós temos divergências internas, não vou me aprofundar sobre esse assunto, será objeto de uma outra live, mas no campo da luta contra o retrocesso nós temos que estar juntos, e nós teremos mais uma chance de ir para as ruas. No próximo dia 5 de dezembro, anote aí na sua agenda, haverá mais uma grande mobilização nacional pelas ruas do país, puxada por todas as centrais sindicais realmente comprometidas com a classe trabalhadora. CUT, CTB, Intersindical, CSP com lutas, todos unidos, de braços dados, o GT, contra as políticas do retrocesso do governo golpista, contra essa reforma trabalhista que já começa a gerar seus efeitos perversos. Inclusive, eu quero deixar aqui um desabafo, quase no final da transmissão. Não sem antes agradecer a você, meu amigo e minha amiga, de todas as partes do país, que curte, compartilha e comenta as nossas lives, toda a vida que a gente está no ar. Quero mandar um abraço especial para você, por exemplo, Carlão de Brito, de Sabará, Minas Gerais, Ivanira Ambrosio, de Ronda Alta, Rio Grande do Sul, e Denise Rocha, de Dourados, Mato Grosso do Sul, Maria da Conceição Carneiro, de Brasília, minha colega jornalista da Rádio Brás, ex-Bandeirantes, Remi Mário Andrés, de Sapiranga, Rio Grande do Sul, Peroba da Mata, do Rio de Janeiro, capital, Carlos Salles, de Lavras, Minas Gerais, e a você especialmente, de São Paulo, capital, meus queridos Antônio Brito, Lenir Sepúlveda, Marta Silva, Antônio de Souza, enfim, você aí da capital paulista que vai sediar nos próximos dias 25 e 26 de maio do ano que vem, o 6º encontro de blogueiros e ativistas digitais. Muito obrigado a você que tem acompanhado a nossa live. E eu quero encerrar essa live com um desabafo sincero, especialmente a você que é trabalhador, a você que é negro, a você que é da periferia, a você que é assalariado e que ainda insiste em reproduzir o discurso da classe dominante. Acorda!
tira os arreios que tampam teu olho. Não se porte feito um cavalo domado. Não faça como os eleitores do início do século, que iam como um voto de cabresto, votar no coronel. Olhe o que está acontecendo à sua volta. Lembre que você hoje tem a carteira assinada por sua empresa terceirizada, mas amanhã essa empresa terceirizada, cujo patrão você baba, cujo patrão você puxa o saco, amanhã lhe dá um chute na bunda. E você vai ficar, o Deus dará, porque agora só tem vaga para emprego intermitente. É isso. Acorde. Porque mais revoltante para mim do que conversar com um empresário rico que defende os seus interesses é ver que tem trabalhador assalariado, pobre, integrante da raça negra, que faz o discurso do patrão e que ainda acredita na conversa fiada das tais pedaladas fiscais que motivaram o golpe. Tenha santa paciência, porque com relação ao rico eu não falo nada, pelo menos ele está sendo coerente com seus interesses. Pelo menos um Tasso Gereissati da vida, ele é golpista, ele é ditador, como ele foi no caso do BNB, aqui quando foi governador do Ceará, ele é péssimo para o servidor público, mas ninguém pode dizer que o Tasso é incoerente. Ele é coerente, ele defende os interesses dele, ele é rico, ele é empresário, tem mais a que defender o dele. Agora, trabalhador, fazer o discurso do patrão, aí tenha santa paciência, não tem paciência que aguente. E me desculpe o teor assim meio de brigão, é coisa de amigo. Acorde, nós estamos numa política de retrocesso. Se você, meu companheiro ou minha companheira, tem alguém do seu convívio que se encaixa nesse perfil e ainda defende o discurso do patrão, chame esse cara para as conversas. Faça com que esse cara acorde, faça com que essa mulher acorde. Você, mulher, que ainda defende o discurso machista, acorde. Acorde, porque você também é vítima. Somos todos vítimas de um retrocesso que está em voga. E se nós não juntarmos as nossas mãos, nós que somos formiguinhas, jamais vamos conseguir derrotar os gafanhotos que estão na política. Pense que individualmente nós somos formiguinhas, refém de uma pisada. Só que juntos, as formiguinhas podem levantar uma pedra. Pense nisso e vamos continuar nas ruas contra o retrocesso e defenda, pelo amor de Deus, aqueles que te defendem, não aqueles que te passem para trás. Um grande abraço, um grande beijo e que a democracia e o bom senso um dia voltem a prevalecer neste nosso país. Só para lembrar, já pensaram na ocupação da Globo? Vamos continuar pensando, tá? Tchau!